Ótica Martins, sempre na moda. Oferece Estúdio Letícia. Olá, o programa Estúdio Letícia está começando agora. Hoje nós temos 2 desafios. Um chamado Desafio Coisas da Casa, lá com a Dilma Machado. E o outro é um desafio novo para Ecoambientes, que vai transformar um quarto de adolescente. Sem contar os temas de saúde sempre tão importantes. Hoje nós vamos falar de ansiedade. Não perca, está começando tudo agora, aqui no Estúdio Letícia. O programa Estúdio Letícia hoje vai falar de um tema importantíssimo chamado ansiedade. E para conversar com a gente, eu convidei o psicólogo clínico pós-graduado em psicoterapia comportamental, Pedro Quaresma Cardoso. Pedro, você acabou de fazer mestrado, qual foi o tema? Isso, obrigado pelo convite. E o tema do mestrado foi relacionar estresse com o ambiente de trabalho. É um pouco mais complexo que isso, mas resumindo é isso. Aliás, eu acho um tema super interessante porque quando você fala de estresse, você fala de ansiedade, de medo, são palavras irmãs e são palavras que acabam sendo distribuídas na vida das pessoas no dia a dia, né? Naturalmente as pessoas têm medo e o ser humano é programado, é ansioso por natureza e é quase que programado para ter medo. A gente precisa ter medo mesmo de atravessar a rua para não ser atropelado, né? Mas às vezes esse medo vem de uma forma desproporcional e em situações em que você não controla. Ô Pedro, quando é que a ansiedade passa a ser um problema? Porque a gente ouve muito falar de ansiedade, sabe que a ansiedade existe no dia a dia de todo mundo, mas quando que eu identifico agora ela está virando um problema? Realmente as pessoas têm que ficar muito atentas a isso, porque a ansiedade vira um problema quando ela é desproporcional em intensidade, em frequência, em duração. Quer dizer, se a pessoa passa 1 hora ansiosa, ela já começa a sentir os problemas físicos da ansiedade, né? Se ela começa a ter várias crises de ansiedade por dia, ou seja, uma frequência muito grande de crises ansiosas, isso passa a ser um problema também, né? Então, a gente começa a observar isso como algo que pode virar algo patológico. E não mais ansiedade natural de alguém que vai passar por um primeiro encontro ou de alguém que passa, por exemplo, eu que passo por uma entrevista, isso não faz parte do meu cotidiano, naturalmente fico um pouco ansioso, um artista quando vai entrar no palco fica ansioso, mas quando essa ansiedade começa a aparecer em outros ambientes que não estão sob controle da pessoa, isso pode ser considerado algo não patológico, mas a ser melhor investigado por profissionais da saúde. Então, tem 3 transtornos principais que você havia me contado, que partem da ansiedade. Quais são, Pedro? Os 3 transtornos principais são vários, mas eu escolhi 3. São o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? O TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, e nós temos também o transtorno de pânico. O TAG se caracteriza por uma ansiedade leve à média durante todo o período de vida da pessoa, durante o dia, durante a noite, e a pessoa vai convivendo com aquilo. Em geral, esse é o tipo de ansiedade mais comum e menos tratado, porque as pessoas acabam convivendo com isso, né? Se acostumando, convivendo e sofrendo naturalmente as consequências de viver com ansiedade. No transtorno de pânico, as pessoas têm crises de ansiedades que levam a picos quase insuportáveis. É interessante, né, Letícia, porque muitos casos que chegam aos hospitais, as pessoas chegam ao hospital com dor no peito, com sentimento de iminência de morte, achando que podem ter um ataque no coração, mas quando passam pelos exames não há nenhuma alteração no coração. O que existe é excesso de ansiedade, uma crise de pânico, às vezes a primeira ou a segunda crise de pânico que a pessoa tem na vida. E ela confunde isso com um infarto, né? No TOC também,
a pessoa passa por uma série de problemas na vida e acaba tendo algumas obsessões, algumas compulsões e que acabam às vezes amenizando a ansiedade num primeiro momento, mas geram mais ansiedade num momento secundário. E todos esses transtornos precisam ser olhados com muita cautela e precisam ser avaliados por um psicólogo ou por um psiquiatra, porque a pessoa pode passar a vida toda convivendo com esses sintomas, mas são sintomas devastadores. As pessoas deixam de ter convívio social. Muitas pessoas acabam se apoiando em álcool e drogas para amenizar os sintomas, quase como uma automedicação para os sintomas de ansiedade. Elas acabam gerando conflitos familiares, conflitos conjugais, não conseguem se dedicar tanto quanto poderiam para os filhos. E afeta o trabalho também. Isso, afeta muito o trabalho. Muitas pessoas com ansiedade patológica, num nível muito alto, acabam sendo afastadas do trabalho e ficam afastadas com remuneração, inclusive, só que sem poder trabalhar, sem ter condições de trabalhar, né? E, Pedro, dá para dizer que isso é uma doença dos tempos modernos, por causa do imediatismo, da tecnologia, tudo muito rápido, tudo para ontem e tudo passa muito rápido também, então as pessoas têm dificuldade de parar naquele minuto, porque em seguida vem outra informação. É assim que funciona? Olha, tem uma frase do Vinícius de Moraes que eu adoro, né, que diz assim: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. As pessoas, de fato, têm muita dificuldade para promover o encontro, para viver a situação, né? Viver aquela situação, ela acaba vivendo com a cabeça em outro lugar sempre, né? Então, enquanto nós conversamos aqui, minha cabeça está num e-mail que eu recebi e que não pude responder, e em uma cobrança do meu trabalho, eu acabo não conseguindo viver aquilo de maneira plena. E o imediatismo realmente tem assolado a nossa geração. De 40 anos para cá, a impressão que eu tenho e que os psicólogos, psiquiatras em geral têm, é de que as pessoas não conseguem se dedicar o suficiente para chegar a um reforçador ou a consequência positiva no fim daquela cadeia de ações. Ela quer ter tudo para ontem, sem precisar fazer o esforço para ter acesso àquilo. Isso gera muita ansiedade, né, Letícia? É super complicado, porque você imagina o tanto de frustração que essa pessoa vive. E essa geração atual, acho que quem tem 40 para trás já sente um pouco isso, né? Sente muito. E a geração mais nova que fica, às vezes, aprisionada nas redes sociais, Twitter, Facebook, todas elas, né? Instagram, ficam ali ansiosas pelo imediatismo de ver a última notícia, acabam não vivendo outras situações muito importantes no dia a dia. É um tema enorme, muito vasto, a gente falaria horas. Pedro, eu queria que você deixasse o seu site, porque se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser bater um papo, perguntar, é bom ter um nome, ter um lugar para você escrever, né, Pedro? Sim. Bom, se quiserem entrar em contato, meu site é www.agirepensar.com.br www.agirepensar.com.br. Ô Pedro, obrigada. Volte outras vezes. Vamos falar também de depressão e desse tema para crianças. Eu quero que você venha um dia só para a gente falar da ansiedade infantil, que é tão comum hoje em dia e que é confundida também com tantos outros diagnósticos. Obrigado, Letícia. Só deixando a última consideração, caso você se sinta muito ansioso, busque o clínico da sua família, o psicólogo, o psiquiatra de confiança para fazer uma avaliação sem muito compromisso, só para você não precisar conviver com essa ansiedade durante muito tempo. Ela é devastadora. Letícia, muitas vezes as pessoas tiram a pressão arterial e deu lá 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou 12 por 8, que a gente fala, 13 por 8. Mas qual é o significado disso? A primeira medida, o 120, é a força com que o coração está batendo o sangue para frente. E a última medida, quer dizer, os 80, é a resistência periférica causada pelos vasos. Então, por exemplo, se eu tenho uma aterosclerose grande, uma tendência de hipertensão, eu aumento a minha resistência periférica e a minha pressão de base vai para 10.
com isso o coração tem que bater com mais força. Então a minha pressão chega, por exemplo, 18 por 10, 18 por 12, um pico de hipertensão muito grande. Em outros casos, eu até estou com a pressão arterial basal alta, quer dizer, 10 de base, mas o meu coração está 12 por 10, ou seja, ele já está tão cansado que ele não tem força de mandar para frente. Então, esses detalhes são fundamentais em cada caso. Letícia, a dica de hoje é sobre peeling. Peeling é um tratamento bastante procurado porque ele é bem variado. Ele significa descamação, mas nem todo peeling descama. Existem os peelings químicos que geralmente provocam uma descamação e os peelings físicos que não necessariamente provocam uma descamação, que é o peeling de cristal. O peeling está indicado para uma gama de doenças, entre elas as espinhas, a acne, tem excelentes resultados. Manchas na pele, manchas pós-sol, quem abusou bastante do verão pode estar procurando um peeling agora. E rejuvenescimento, rugas, ele também dá resultado para rugas. O ideal é que você prepare sua pele antes de fazer o peeling com ácidos que devem ser prescritos por um médico dermatologista. Faça o peeling com um profissional que saiba o que está fazendo. E o mais importante de tudo são os cuidados pós-peeling. Não pode arrancar casquinha, tem que usar o creme certinho que o médico indicou e de preferência fugir do sol, isso é muito importante. Como sempre é um prazer estar aqui com você e até a próxima dica. Quer ter cabelos bonitos e saudáveis? Maninho Cosméticos, distribuidor Haskell, traz para você as linhas Bananeira, Noz Pecan, Ametista e Mandioca Afro. Ligue e descubra uma loja perto de você. Maninho Cosméticos. Qualquer tempo é tempo bom com Slide Glass. Painéis deslizantes. Acesse e conheça. Sempre buscamos garantia e tecnologia nos serviços automotivos e, ao mesmo tempo, uma empresa que respeite o meio ambiente, pensando no futuro dos nossos filhos. Com esse conceito, chega a Santos a Renova, o seu centro automotivo de estética e pintura. Uma empresa que aplica tecnologia aliada ao respeito ambiental, ao seu dispor e a favor da natureza. Tudo o que você precisa, venha nos conhecer. Renova. A primeira oficina da Baixada credenciada com processo de pintura à base d'água Glacurite BASF. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Quer ter cabelos bonitos e saudáveis? Maninho Cosméticos, distribuidor Haskell, traz para você as linhas Bananeira, Noz Pecan, Ametista e Mandioca Afro. Ligue e descubra uma loja perto de você. Maninho Cosméticos.